Antes de iniciar o vídeo, quero fazer uma explicação rápida a respeito de personagens da história. Vou começar apresentando Tristan Caelbalg III, que na nossa história é o rei de Rune Midgard. Ele é mais conhecido por proibir as bebidas alcoólicas na região. Essa observação vai fazer algum sentido mais pra frente. Tristan Caelbalg III é descendente de Tristan Caelbalg I, um dos 7 guerreiros que derrotou a serpente Jormungandr, uma serpente gigante que era a reencarnação de Jotun, que é a raça de gigantes descrita no mangá. A serpente, ao ser derrotada, lançou uma maldição sobre Tristan Caelbalg I. Todo filho primogênito, ou seja, o filho mais velho, morreria por uma doença, onde seu corpo criaria escamas semelhantes à de uma cobra. Após esse acontecimento, os 7 guerreiros escolheram Tristan Caelbalg como o primeiro governante de Rune Midgard. Sabendo disso, podemos começar nossa história. O rei Tristan Caelbalg III, angustiado em saber que seu filho morreria pela maldição de sua família, convoca os melhores padres de Rune Midgard para exorcizar sua família. O padre Bemp, da igreja de Prontera, após fazer muitos testes, recomenda a sacerdotisa Bonnie Imbulea como líder do exorcismo. Com o grupo dos melhores padres já reunidos, deram início ao ritual. Durante o exorcismo, um dos filhos morreu instantaneamente. Estranhas forças das trevas foram despertadas, encobrindo completamente o corpo do garoto com escamas. Já os outros 2 filhos conseguiram sobreviver, porém, estranhamente faleceram na noite daquele dia. Todos os 3 filhos morreram com escamas e uma marca de cobra em seus corpos. O exorcismo foi um fracasso. O estranho é que a maldição deveria matar apenas o filho primogênito, mas no fim, todos os 3 filhos faleceram. Após essa falha, os sacerdotes, com vergonha de desapontar os padres e a família real, decidem se afastar de Rune Midgard. Enquanto isso, o rei Tristan III, abatido pela morte de seus filhos, decide viajar sozinho para Komodo, apenas para beber as bebidas alcoólicas que ele mesmo havia proibido. Naquele dia, ele estava tão magoado que bebeu muito mais do que deveria. Estava tão bêbado que no caminho para sua casa acabou desmaiando na rua. Foi quando alguns traficantes da região de Vence, sem saber que aquele homem rico na verdade era um rei, decidiram sequestrá-lo para conseguir algum dinheiro com o resgate. Os traficantes levaram o nobre para seu barco e começaram a velejar. No caminho, enquanto revistavam o homem rico, encontraram um amuleto com o brasão da família real. Eles acabaram descobrindo que aquele não era um simples homem rico, mas sim um rei. Os traficantes ficaram desesperados. Eles sabiam que aquilo não teria perdão. Sequestrar o rei era a pior coisa que alguém poderia ter feito. Logo, todos os guardas de Midgard viriam atrás deles. Era a morte certa. Então os ladrões, desesperados, tentaram fugir para o mais longe possível. Os ladrões velejaram para tão longe que até perderam a noção de onde estavam e acabaram entrando nas águas de Vence, que foi onde os oficiais da marinha de Vence os capturaram, achando que era algum tipo de ameaça. Os oficiais, sem reconhecer que o refém dos traficantes era na verdade o rei de Midgard, convocaram as tropas de Rachel para investigar mais a respeito das identidades daquelas pessoas. Rapidamente, descobriram que um dos homens capturados era na verdade o rei de Midgard. Para quem não sabe, a região de Arunafels estava planejando entrar em guerra com Rune Midgard. Por isso, achavam que aquele oficial poderia ser útil em algum plano no futuro, como uma espécie de refém. Por isso, enviaram o rei para um local pouco conhecido, a Ilha de Nameless, traduzindo a Ilha Sem Nome. Porém, logo após a chegada na ilha, misteriosamente Rachel perde o contato que tinha com os soldados. Eles tentaram mandar tropas para ver o que havia acontecido, mas poucos voltavam, e os que voltavam tinham perdido totalmente a sanidade. Pareciam zumbis, só sabiam falar alguma coisa a respeito de alguma maldição. A Ilha Sem Nome era um lugar misterioso, como já disse, muito pouco conhecido. Estava em uma localização de difícil acesso. As únicas pessoas que viviam ali eram uma pequena aldeia de pessoas, que criaram a ilha como um local para recomeçar suas vidas e serem perdoadas de seus pecados.
A única coisa que chamava atenção naquela ilha era um monastério que ficava no centro da ilha. Era um local de fé e adoração da deusa Freya. Um dos padres responsável pelo exorcismo do filho do rei ficou sabendo desse local. Ele era o bispo Hibron. Atormentado pelos seus pecados e fracassos, ele decide ir para a ilha para tentar recomeçar do zero a sua vida. A vida dele estava boa e tranquila naquele lugar, até que em uma noite um navio naufragado apareceu na praia da ilha. O padre decide investigar o local, porém, nos destroços do barco só havia um sobrevivente. Sem saber de nada, ele decide ajudar aquele homem, que na verdade era um dos piores ladrões de todo o reino. O ladrão olha ao seu redor e sorri, pois ali naquela ilha ele descobre que nunca seria punido pelos seus atos errados. Naquele lugar tão isolado, ele nunca seria achado pelos guardas. Tendo a certeza disso, rapidamente o ladrão espalha a notícia para seus comparsas, que fizeram da ilha o seu refúgio. Logo aquela ilha bonita e bondosa se tornou esconderijo de ladrões e traficantes, que guardavam todos os seus tesouros roubados ali. Não demorou muito para que a ilha se tornasse um caos. Os ladrões faziam maldades com as pessoas que viviam ali. Roubavam, matavam, torturavam. A ilha aos poucos ia sucumbindo às forças do mal. Até que um dia, o bispo Hibron, já louco por todos os seus erros, acha um livro misterioso. Ele escreve em seu diário que ele estava lendo a respeito de um assunto perigoso. Ele, por alguma razão, não conseguia parar de ler aquele livro. Na última página de seu diário, ele escreve que o livro ensinava a invocar vida exorgânica, mas ele não sabia se aquilo era uma força demoníaca ou angelical, mas ele iria invocar apenas pela curiosidade. Ele diz que vai escrever em seu diário o que teria acontecido naquele dia. Porém, mais tarde naquele mesmo dia, uma névoa vermelha misteriosa rodeou a ilha. As águas ao redor da ilha também viraram um mar de sangue. As pessoas de Arunafelds dizem que ao olharem para o horizonte, conseguiram ver um brilho vermelho misterioso vindo de algum lugar. Conseguiam também ouvir os gritos desesperados das pessoas de lá, que logo desapareceram misteriosamente. Hibron nunca mais escreveu mais nada em seu diário depois daquele dia. Na verdade, aquele livro maldito invocava o MVP Beelzebub, um dos 3 anjos caídos com muitos nomes. Ele é o general do inferno, também conhecido como o Senhor das Moscas, mestre das mentiras, da gula e da manipulação. Na verdade, o livro que Beelzebub segura é o livro que o bispo Hibron estava lendo. A força exorgânica que o livro ensinava a invocar era Beelzebub, que no jogo tem a aparência de um chum-chum, com a habilidade de metamorfose, podendo se transformar em uma mosca gigante com 4 braços e que tem a aparência de um bispo que nesse caso espalharia as forças do mal, com o desejo de dominar o mundo. Na carta de Beelzebub, a sua aparência é muito diferente. É um homem com cabelos longos e bonitos, muito diferente da sua sprite no jogo. Eu queria dizer que isso tem alguma história, mas os desenvolvedores não têm um motivo. Ou será que é uma história que ainda tem algum mistério não desvendado? Mas voltando à história. A ilha desaparece a caminho do inferno. Todos os moradores viram zumbis. Os aventureiros viraram crânios que agora vagam buscando pelos seus corpos para retornar à vida, porém em vão. Até os animais de estimação se transformaram em demônios, enquanto o pobre bispo Hibron foi completamente dominado por demônios e é atormentado até hoje. Mas até que enfim, aquele dia estava terminando, o sol já estava nascendo, a ilha retornou e os demônios da ilha desapareceram misteriosamente, até que as tropas que estavam com o rei chegaram à ilha. Ela está vazia, mas mesmo assim trancam o rei em sua cela. O dia foi passando, até que começa a anoitecer e o terror recomeça. Gemidos, gritos, vozes aparecendo do além, zumbis, fantasmas e demônios dominam a ilha, com toda sua maldade. O rei aprisionado e longe de qualquer contato com o mundo externo, apenas senta e espera em sua triste cela. Mas o que aconteceu com o rei? Bom, enquanto tudo isso acontecia, nós, os aventureiros, nos esbarramos em um garotinho em fronteira, e ele nos pede ajuda, e nós decidimos ajudar. Acabamos conhecendo padres, maldições
e até a sacerdotisa Bonnie. Descobrimos também que apenas um dos filhos do rei havia morrido pela maldição. Os outros dois não foi culpa dos sacerdotes, pois foi alguém tentando sucumbir à coroa real, e por isso envenenou os outros dois príncipes. Mas o veneno utilizado era misterioso, e nós decidimos investigar o caso. Nós vamos até Bonnie para avisar a respeito do envenenamento, e ela se sente mais aliviada em saber que a morte dos dois filhos não foi culpa dela. Depois, em busca do rei desaparecido, conhecemos Rachel, Vance e até a Ilha Sem Nome. Chegando lá, é um lugar belo, calmo e vazio. Descobrimos a fonte do veneno misterioso que deixou a marca da cobra no corpo dos dois filhos. E descobrimos também que ao anoitecer a ilha é dominada por demônios. Porém, em busca do rei, adentramos mesmo assim o monastério, onde encontramos o diário de Heybran e também o corpo de um homem, que logo após uma difícil batalha descobrimos que era na verdade o rei Tristan III, que morre logo em seguida. Nós voltamos a Prontera, avisamos o padre e agora Prontera precisa de um novo rei. Quem será que vai ser o escolhido? Bom galera, então o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado para quem assistiu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Falou!